Muito boa noite, pessoal. Hoje estamos com a Taliandra, ela que é médica veterinária. Mas antes de abordar esse tema sobre os animais, sobre a medicina veterinária, queria que a Taliandra se apresentasse um pouquinho, um breve resumo ali sobre o que ela faz hoje em dia e para que a gente, que é de outra área, possa compreender um pouquinho mais com quem a gente está conversando hoje. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Meu nome é Taliandra, sou médica veterinária formada em 2019 aqui na minha cidade. Eu trabalho com clínica de pequenos animais, que são os cães e gatos, né? E eu já trabalho há uns 6 anos e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu gosto muito, eu acho que eu me identifiquei muito, apesar de não ter sido minha primeira escolha. Eu fui muito influenciada pela minha mãe, né? Minha mãe adora animais, sempre gostou, a gente sempre teve em casa, mas eu acho que eu me encontrei na faculdade de medicina veterinária quando eu fiz o primeiro semestre e saí. E aí, quando eu saí, foi que eu vi, poxa, eu acho que é isso que eu quero. E Gostei aí, desse tema. Eu acho que a gente podia voltar desde o início para a gente seguir essa linha. Então, entender quem era a Taliandra no ensino médio e o que motivou ela a ir para a faculdade, para a gente entender essa história de começou e saiu, que é bem interessante esse interstício aí. não, na verdade, tinha a faculdade de veterinária já aqui na minha cidade, uma faculdade particular, que inclusive é muito conhecida. E sempre teve assim, muitos elogios pelos veterinários formados aqui, entendeu? E eu já tinha passado em umas federais, mas o meu sonho era arquitetura. Eu contei isso um dia desses para alguém e a pessoa ficou assim: como assim? Eu trabalhei com fotografia também no ensino médio, eu sempre gostei de trabalhar, mas eu ganhei uma bolsa no primeiro semestre de veterinária. Esse, poxa, eu gosto e tal, eu vou fazer, né? Aí, quando eu saí, quando eu perdi a bolsa era só pro primeiro semestre. E eu tive sempre muita influência do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre gostou de tudo um pouco. Lá em casa eu sempre falo que a gente é um bocado de MacGyver. Todo mundo sabe fazer mais do que só a sua profissão. E eu fiquei entre a arquitetura, veterinária é legal, mas o pessoal sempre teve um preconceito de dizer, veterinário não ganha bem, não sei o quê. Decidi fazer, porque tinha ganhado essa oportunidade, e aí eu saí, né, depois do primeiro semestre, comecei a trabalhar, fiz cursinho para poder passar numa faculdade pública de arquitetura. Só que nesse período que eu passei longe da veterinária, eu vi o quanto eu me encaixava ali e que eu queria continuar, né? Foi uma coisa que foi eu sempre falo que não existe nada por acaso. As coisas, elas acontecem como tem que acontecer. E aí, depois que eu voltei para a faculdade, eu me esforcei, corri atrás para conseguir a bolsa, né? Porque, querendo ou não, toda faculdade particular ela tem um valor elevado, né? E aí na minha cabeça, sair da faculdade, eu não tinha condição de trabalhar, né? Para pagar uma faculdade e tudo. E aí eu queria muito, conseguir uma bolsa integral e, e nunca mais saí. Hoje eu vejo o quanto eu amo e eu me esforço a cada dia para ser o melhor na minha área. E Caramba! quando eu contei essa história para alguém recentemente, a pessoa olhou para mim assim: arquitetura? Não, não, André, a sua cara é veterinária. Hoje eu posso dizer a minha cara é veterinária. Caramba! Eu sempre gosto de ouvir essas histórias porque sempre tem alguns pontos que são únicos das pessoas que a gente conversa aqui. Então, eu acho bem bacana. Falando sobre esses pontos, uma pergunta aqui que já virou praticamente marca aqui do canal é se você se lembra da sua primeira semana, ou melhor, do seu primeiro dia de aula na medicina veterinária. Olha, eu lembro uma coisa que, ironicamente, como eu falei, eu puxei muito isso da minha mãe, né? Então, a minha mãe foi me deixar na faculdade no primeiro dia de aula, né? E eu sou muito envergonhada. Então, assim, no começo eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tô sozinha. É um mundo novo. Eu me achava bem nova, assim, bem ingênua, assim, né?
É um mundo totalmente diferente, mas eu fiquei muito animada. Apesar de que no começo da faculdade a gente não vê clínicas pequenas de jeito nenhum. A gente realmente vê o básico do básico, mas não vê a clínica em si, acaba que é nos últimos semestres. Mas eu já comecei a estagiar desde sempre. Tipo, no segundo semestre eu já comecei a estagiar em clínicas pequenas e nunca estagiei fora disso. Nossa. Eu sempre tive um foco muito grande. Meu pai até queria que eu trabalhasse com grandes, com bovino, e eu, olha o meu tamanho, eu tenho 1,51 de altura, imagina do lado de uma vaca fazendo uma... Não, vai sair. Deixa eu com meus cães e meus gatos. Falando um pouquinho sobre a faculdade, você é uma das convidadas nossas aqui que vem de uma área um tanto quanto diferente, porque a gente geralmente conversa com o pessoal do direito, com áreas correlatas, até psicologia, né, como teve ontem. Então, qual que é um dos grandes desafios que a pessoa que resolve cursar medicina veterinária enfrenta? Então, assim, a pessoa que veio do ensino médio e entrou na medicina veterinária, quais são as matérias que geram dificuldade? Se o estágio é algo que causa um certo, diria, um impacto para quem não está acostumado com aquilo no início? Bem, assim, uma das coisas que eu acho que impacta e a gente escuta muito em sala de aula é o quanto a gente precisa se valorizar. Porque a medicina veterinária, ela ainda é assim uma medicina. A gente cuida da saúde, a gente diagnostica situações que muitas vezes são muito difíceis, porque o nosso paciente ele não fala. Então a gente ouvia isso repetidas vezes na faculdade, né? Eu acho que a gente também, que quem faz veterinária é uma quantidade de direções na faculdade muito grande. Você pode trabalhar com inúmeras coisas. Você pode trabalhar com silvestre, você pode trabalhar com fiscalização de carnes, né, produtos de origem animal. Então, assim, existe muito espaço na veterinária. Então, o ideal é quanto antes você se encaixar numa área, antes você realmente se direcionar para ela, para poder absorver o máximo possível. Claro que a faculdade ela é bem pequena comparada ao que a gente vê depois que se forma, né? Mas eu acho que uma das coisas realmente é o veterinário se valorizar, entender a importância do veterinário em todas as áreas que ele atua, porque a gente sempre brinca dizendo a carne que você come passou por um veterinário. Então, precisa valorizar a nossa profissão, precisa entender a importância do médico veterinário na sociedade. Inclusive, Concordo. um projeto que eu acho muito interessante é colocar o veterinário no posto de saúde. É essencial, porque muitas vezes existem algumas desinformações sobre doenças zoonoses, né? Doenças transmitidas de animais para pessoas, que às vezes os animais sofrem um preconceito. Então, o veterinário está lá para explicar tudo isso. Caramba, é um ponto muito importante mesmo de entender que o médico veterinário ele atua muito mais do que só com o animal ali em loco. É a própria questão da saúde pública em si, né? Então, é um ponto muito importante que você mencionou. Agora, dando sequência aqui ao raciocínio, né? Eu queria entender essa transição sua de pessoa que estava fazendo estágio em clínicas de outras pessoas, enfim, outras empresas, para se tornar realmente uma empreendedora com a sua própria clínica. Eu acho que isso é um assunto bem inspirador para a gente ouvir essa noite aqui. É, eu sempre falei que eu tenho meu jeito de trabalhar. Quem me conhece, eu tenho um jeito bem meu mesmo, de realmente eu boto o animal em primeiro lugar. Sabe, eu vou entender que o tutor não tem uma condição, então eu vou procurar passar uma coisa mais em conta, ou talvez algo que funcione também. Porque a gente precisa, eu sempre falo, ó, não adianta eu passar 1 milhão de coisas que o tutor não pode pagar. Né? Isso é muito importante. Então eu via isso muito diferente em mim do que às vezes a gente vê no mercado. E aí eu sempre falei, poxa, eu quero poder fazer o que eu acredito. Então, para isso, eu preciso
mostrar o meu modo, né? E assim, eu tenho um sócio e esse sócio se encaixou completamente na minha forma de trabalhar. Por quê? Porque eu gosto de uma coisa e ele gosta de outra. Eu sempre falo, ele adora cirurgia, mas, por exemplo, eu não gosto. Detesto, tipo, eu sei toda a teoria, mas eu não faço cirurgia. Então, eu vou na clínica, eu acredito muito em uma medicina em que você estuda o comportamento do animal para entender o que ele está. Muitas vezes não é só medicar, você precisa entender a situação, você precisa entender o ambiente em si, que muitas vezes algumas pessoas acabam não entendendo. Então, assim, essa minha forma de trabalhar, eu acho que ela é muito individual minha, e para isso eu realmente parei e olhei, ó, eu não consigo ver aqui alguém que trabalha como eu, do jeito que eu gosto, do jeito que eu acredito. Porque assim, eu trabalho muito com prevenção, aqui a gente trabalhar com essa prevenção de se importar mesmo com os cuidados mais para frente mesmo, impedir que o animal fique doente. Tanto que até hoje, durante as minhas consultas, eu escuto muito pessoal dizer, ah, nossa, mas nunca me falaram isso. Exatamente porque eu trabalho com prevenção. Então, é um ponto diferente. Tanto que muita gente, às vezes, ainda nem valoriza. Mas acho que quem já passou por uma consulta minha de prevenção aprende muito e ajuda muito no tratamento, no cuidado com o animal. Ou seja, o paciente que eu já avisei o que é que acontece, ó, na nossa região tem essa doença, vamos fazer isso. Essa medicação aqui eu não gosto tanto, eu estudo muito de medicação, né? Então assim, é muito bom indicar e trabalhar com as coisas que eu confio. Né? Eu acho que é um diferencial, não é só, é porque eu vou lucrar mais com isso aqui, ou é uma coisa que tem, pra você ter noção, eu tenho um exemplo perfeito. Uma das formas de prevenção é a escovação dental de pet. Aí o pessoal já olha assim, como assim, escova do cachorro, do gato? Não, eu faço isso uma vez por semana, sério. E aí eu tenho uma pasta aqui que ela é enzimática, e é uma que eu indico muito, e aí às vezes o pessoal diz assim, vou levar, eu não vai. Não vai. Por quê? Porque primeiro você precisa fazer o seu animal aceitar a escovação. Senão você está jogando dinheiro fora. E aí o pessoal fica, nossa, não, mas eu queria, não, mas você precisa primeiro ver como é que seu animal funciona. Então eu acho que isso é uma forma bem minha, bem individual. E o meu sócio respeita muito isso. Por isso que a gente decidiu, né, assim, construir o nosso sonho. Porque a nossa clínica é realmente o nosso sonho. Caramba. Isso que você falou, eu consigo ver pelo lado da advocacia, que é a minha visão de mundo, né? Tem muitas situações que, assim, como advogado, poucos advogados falam dessa forma transparente, porque sabem que é uma coisa que o cliente pode não dar ouvidos, mas ainda assim, se ele eventualmente der ouvidos, ele vai evitar a dor de cabeça, que é essa atuação preventiva. Só que essa atuação preventiva, imagino que seja a mesma coisa para a medicina veterinária, ela não é algo que diz respeito a lucro, mas sim a valorização do cliente. E no seu caso, a valorização da vida do animal, que é ainda mais importante se você for colocar em perspectiva. Que o cliente da advocacia, não é o nosso caso, né, mas no máximo fica preso. No cenário nosso, no máximo ele vai perder patrimônio e tal, que é algo extremamente importante, mas diferente, por exemplo, de um animal querido que, assim, não tem volta. Alguém pode perder dinheiro e ganhar dinheiro, mas agora um animal que morreu, morreu e, infelizmente, a pessoa precisa lidar com isso porque não tem outra escapatória. Então, até parabenizo você nesse sentido, porque, assim, eu já te conheço faz alguns anos já, mas é algo raro. Então, eu acho legal destacar isso, inclusive, para a nossa audiência que nos acompanha. Mas falando assim agora de negócios em si, quais que foram os maiores desafios, os maiores obstáculos para montar mesmo a clínica? Então, estrutura, pessoal, a própria questão do posicionamento da marca, porque você chega no ambiente, por mais que você seja uma pessoa da tua própria cidade, você transicionar de Taliandra, estudante, filha de quem, irmã de não sei quem, para Taliandra profissional, acredito que seja algo que demande tempo, que demande
essa espécie de prova social. Da pessoa falar, olha, eu conheci ela, conheci o trabalho dela, eu recomendo. Só que até chegar lá, tem muito chão, né? Tem. Na verdade, eu comecei com atendimento domiciliar. Então, assim, não é fácil, né? Você precisa ser conhecida. A parte boa é que eu sempre trabalhei junto também com protetores. Então acaba que o pessoal já conhecia, foi conhecendo o meu trabalho, um vai indicando e tudo. E aí quando eu fiz quando a gente montou a clínica, já tinha muita gente me conhecendo. E assim, graças a Deus, um feedback muito positivo. Tanto o meu trabalho como o trabalho do Douglas, que é um cirurgião assim, muito, muito bom mesmo. Sabe aquela pessoa que ama o que faz, que ama operar, diz assim, que ama resolver problema? É o meu sócio. Então, assim, não é fácil, a gente realmente precisa ter uma postura, precisa se esforçar. Eu falo muito que a gente não tem como saber de tudo, mas precisa sempre se atualizar e buscar. Então, eu sempre fui muito sincera. Por exemplo, não existe você saber de tudo, não existe. Principalmente na área da saúde, que é uma área que está se atualizando a cada dia. Então, assim, procurar se atualizar mesmo, estudar muito. O estudo, em qualquer área, ele é eterno, ele é para sempre. Então, precisa procurar ter bons profissionais por perto, né? E, e, e buscar o que você realmente quer. Eu acho que isso é o que faz a gente amadurecer na profissão para poder ser visto como você quer mostrar, né? Novamente, eu valorizo muito isso, inclusive seleciono as pessoas que eu vejo isso para falarem a verdade, porque hoje na internet a gente percebe muito isso da romantização das vendas. Então, a pessoa quer se tornar uma autoridade sem fazer nada. Então, eu quero ser isso, quero ser o maior especialista do assunto X. Só que a pessoa nunca fez nada do assunto X. Aí a pessoa começa a acreditar em curso, em isso e aquilo, só que não é isso que traz o posicionamento em si no mercado. Na realidade, o que traz é exatamente isso que a Taliandra acabou de nos contar. Então, olha, eu comecei, fui crescendo, fui fazendo e estou vivendo meu sonho. Não existe fórmula milagrosa. Seria até bom se existisse. Mas o que existe é estudo. Então, para você que está nos acompanhando, independente do profissional que eu trago aqui, sempre foque em quem estuda. Profissional que valoriza o estudo, que valoriza o esforço, que valoriza o trabalho. Agora, o resto de marketing, de vendas, infelizmente, ou felizmente também, né, não se sustenta. E por conta disso também, falando um pouquinho desses estudos, eu quero entrar agora num tema um pouquinho técnico, mas prometo para vocês que estão assistindo aqui que a gente não vai ficar em tema técnico, a gente está tendo um bate-papo descontraído aqui. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre o que eu diria, na minha visão, obviamente, visão de leigo, que me parece ser primordial. Então a pessoa vai lá, ela adotou ou comprou um animal, aí tem a discussão entre adotar e comprar, e aí o pessoal vai duelando aí nos comentários. Mas enfim, ela está com o animal, e o que ela precisa fazer estando com esse animal? Então, essa questão da vacinação em si. Se o animal já tiver uma carteirinha, o que ele precisa ficar de olho na carteirinha, ou se o animal não tem uma carteirinha, o que ele precisa fazer nesse momento? Pronto, eu sempre falo que até mesmo antes da pessoa decidir ter o animal, o ideal é ela ir para uma veterinária para ela poder entender. Entender muito assim. Por exemplo, se você quer um animal específico, se você quer uma raça específica, você tem que estar preparado para ela. Você precisa ter uma rotina que encaixe um animal desse. Então, antes de você adotar ou comprar um animal, o ideal é que você se prepare. Você vai receber um novo ser na sua casa que você precisa dar o mínimo, né? Tem muita gente que quer aquele border collie, mas não consegue gastar a energia dele. Então aí o animal vai destruir tudo. Então, assim, precisa saber. Você precisa ter um animal que se encaixe. Será que não era melhor você ter um gato? Eu gosto de gato, mas o gato se encaixaria totalmente na sua rotina. Eu penso muito nisso. E aí, depois que você tem um animal, você leva para avaliação. E é aí que eu faço a consulta preventiva, que é uma consulta em que eu vou acompanhar o protocolo
vacinal inteiro, tirando dúvidas, conversando com o tutor, falando sobre comportamento, falando sobre escovação dental, falando sobre prevenção de ectoparasitas, as doenças da nossa região, as doenças que aquela raça específica tem. Porque tem raças que têm aqueles problemas específicos. Então, assim, a cada dose da vacina, eu vou estar conversando sobre isso. E eu acho que isso é um diferencial muito legal, porque a ver o animal, né? E aí, sobre vacinação, sempre o protocolo ele é individualizado, certo? Se você levar um animal com idade X, o protocolo vai ser baseado naquela idade da situação, certo? Então, assim, uma das coisas que o pessoal antigamente não ligava era para vacinar gato. O pessoal sempre dizia, não precisa, gato nem tem vacina para gato. E hoje já não é a realidade. A gente sabe que existem muitas doenças de gato. E uma, que é a leucemia felina, que é conhecida como FeLV, existe vacina. Então, assim, eu sempre falo, ó, se tiver, mesmo que ela não cubra 100%, que ela cubra só 5%, por exemplo, ainda assim vale a pena. Porque a gente está aqui na minha região, pelo menos, essa doença ela é muito complexa, acaba debilitando o animal muito rápido. Então, assim, se você tem uma prevenção para gato, faz. Mesma coisa para as doenças virais, né? Cães, que normalmente são as polivalentes, tanto para cão como para gato, e a raiva. Esse é o protocolo básico, né? Mas lembrando que esse protocolo ele é completamente individual. Então, assim, você vai trazer o animal para mim, você vai conversar sobre o animal, vai falar de onde foi que você conseguiu esse animal, se foi adotado, se foi comprado, se ele está saudável, se ele teve isso. Então, a partir dali é que eu vou montar um protocolo específico para o seu animal, né? Seguindo as regras Normalmente a gente segue muitas regras, né? A gente tem um guideline de vacinação. E a gente também, claro, sempre vai adaptar esse guideline para a região. Então, só lembrar, assim, deixar bem, bem estampado de que a vacinação ela não é uma receita de bolo. Ela é algo completamente individual para o animal. Tem gente que fala, é 4 doses. Às vezes não é. Então, assim, o veterinário, ele é o profissional para te dizer exatamente o protocolo que deve ser feito, como a cada quantos dias, quais vacinas são ideais para a sua região, que pode ser diferente para a minha região. E isso é muito importante. Perfeito. Um assunto que a Taliandra tocou aqui, que talvez ela não possa entrar por conta da ética médica, mas eu posso fazer um pequeno comentário, é a respeito dessa preparação. Porque o que eu falo? Tudo nessa vida nós precisamos preparar. Então, eu, Pedro, indivíduo, entendo que se você optar por ter um animalzinho, você deve se preparar, inclusive financeiramente. Então, acho que por isso que é importante, e por isso que eu falei da questão da ética, de você conversar com um médico veterinário de sua confiança para ter uma noção dos custos envolvendo essa adoção. Você fala isso, nossa, Pedro, por que você está falando isso? Porque você precisa se planejar para que isso não se torne, inclusive, algo que onere a sua vida e você não esteja pronto para ter isso. Então, assim, às vezes a gente olha a situação de um ponto de vista que talvez as pessoas discordem, mas é importante saber que isso é a saúde do animal. Então, não estou falando que você vai ter que comprar a coisa mais cara do universo, uma ração de não sei quantos reais aquilo. Mas você deve ter, sim, pelo menos o mínimo, que é a vacina do animalzinho, que é, sim, um alimento que não faça mal para ele. Então, até animais silvestres, depois você comenta um pouquinho sobre isso, tem uma alimentação específica, às vezes a pessoa coloca outra alimentação porque é mais barata, isso e aquilo. Só que do meu ponto de vista jurídico, você está, dependendo da situação, cometendo inclusive maus tratos aos animais. Então, porque se você adota um animal e você não tem, assim, digamos assim, a capacidade financeira de gerir esse animal, ele pode estar passando por uma situação, sim, de maus tratos. É claro, subjetivo, o delegado quem vai julgar, mas tem, assim, um quê de observar e ter cuidado com isso, e tudo isso pode ser resolvido dessa forma que a Taliandra falou. Então, converse com o seu médico e fala, olha, quero adotar 3 animais. Quanto mais ou menos eu vou ter que gastar para adotar esses 3 animais? Eu vou ter que gastar isso, isso e isso aqui. Ah, eu não posso. Poxa,
adote um. Ah, eu não posso agora. Aguarde um pouquinho, no futuro você vai, melhora a realidade, a situação que você está vivendo e adote outro, para que esse animal não viva essa situação. E partindo desse gancho, eu queria falar com você um pouquinho sobre esses primeiros passos do cuidado com os filhotes. Então, a pessoa foi lá, passou dessa primeira fase da vacinação e agora está com o seu filhotinho em casa. Para que a gente não entre em todos os animais do mundo, né, que daí cada um tem sua especificidade, conta um pouquinho para a gente sobre o cuidado com os cachorros e os cuidados com os gatos filhotes. Né? Pronto. Como tu tinha falado em relação a pessoa se preparar mesmo, preparar o ambiente, que é o básico, sabe? Por exemplo, se você mora em um apartamento e vai ter um animal, você vai precisar ter lá a casa, né? Isso é um básico. E, tipo assim, hoje em dia a gente ainda vê muito animal que mora em prédio, que não é telado e que recebe uma emergência um gatinho que pulou do terceiro andar, quarto andar. E assim, poderia ser prevenido, né? Por conversa com o veterinário, então uma lida na internet, graças a Deus, a gente também tem muito conteúdo bom. Sei que a gente encontra de tudo, mas tem muito conteúdo bom. Mas entender mesmo o que é que você está disposto a fazer por ele, pelo animal, né? Em relação a ter um espaço limpo, que o animal não fique com frio, uma caminha, uma ração de qualidade. A pessoa também precisa se preparar financeiramente, porque a gente sabe dos gastos. Infelizmente, Pedro, tem muita gente que depois de um tempo, eu não quero mais. Aí abandona o animal. Nossa, isso acontece Triste. muito, muito mais do que a gente pensa, viu? Mas, assim, e uma das coisas que eu acho muito importante que as pessoas entendam, porque do mesmo jeito que existem os exageros de não cuidar, não dar muita atenção, tem aqueles exageros de querer humanizar o animal. Isso daí também faz mal, acredita? Porque quando a gente tá lidando com aquele cachorro ou aquele gato, que são espécies completamente diferentes, o gato não é um cachorro pequeno, ele é um gato. Nossa, o gato. Gente, o gato, Eu sempre falo que eu acho muito fácil ler o gato. Tem gente que não gosta de gato, mas às vezes é só você prestar atenção no comportamento. Mas eles são animais completamente diferentes. E você precisa saber o básico sobre eles. O básico. Porque aí você. Essa é a importância de você ir para o veterinário, porque ele vai chegar para você um veterinário que seja ou especialista em felinos, ou que seja preventivo, comportamental, porque ele vai explicar. E às vezes são coisas tão simples que muitas vezes vão ter consequências graves mais tarde. Porque, por exemplo, uma das coisas que é super simples e muita gente faz. Sabe aquela pessoa que brinca com o gato assim com a mão? Sim. Pronto, você está ensinando, ou com gato ou com cachorro, tá? Você está ensinando que ele pode brincar com a sua mão. Então, quando você estiver com a mão baixa aqui na cadeira e ele morder ou arranhar, foi você que ensinou. Então, assim, a gente precisa separar certas coisas. Assim, pra mim é muito simples, né? Porque eu já tô muito acostumada, já vi inúmeros gatos, já passou por. Mas pra quem nunca teve, passar por uma consulta dessa é muito importante. É muito importante, porque assim, são inúmeros detalhes que são repassados de veterinário para tutor durante esse acompanhamento. E é muito legal porque às vezes a pessoa, nossa, pronto, uma besteira, uma besteira. Uma pessoa chegou para mim, uma cliente minha chegou assim, nossa, essa gata não engorda, essa gata não. Como é que tá o cocô dela? Ah, não, tá normal. E ela sempre teve cachorro, né? Nunca tinha tido gato. Aí eu, não, vai me mandar foto. Que ela sempre dizia, ah, esse cocô tá normal, esse cocô tá normal. Aí ela simplesmente me mandou foto. Eu, não, esse cocô não tá normal, esse cocô é uma diarreia, blá, blá, blá. Ela, mas eu achava que cocô de gato era assim. Olha, entendendo como é engraçado, como eles são completamente diferentes, né? O jeito que as pessoas veem ele acaba que é diferente. E o veterinário, as pessoas precisam entender que o veterinário está lá como um aliado, que é para sentar e realmente conversar sobre aquela espécie, né?
sobre características e individualizar realmente os pacientes. O que eu acredito é o seguinte, que o animalzinho é diferente de nós que temos escolhas, então nós somos consciências que possuem escolhas. Então, por exemplo, você escolhe ser amigo de uma pessoa, você escolhe casar com uma pessoa, você escolhe estar em um ambiente, mas o animal ele não tem essa escolha, então ele é escolhido. Então você que está escolhendo, acredito que o quão mais você ter uma conversa, compreender aquilo que você está escolhendo, é melhor. Porque depois o fato de você desescolher, você está traumatizando uma consciência que não tem culpa disso. Então você fala assim: ah, peguei um cachorro, não me adaptei e vou doar para alguém aleatório aqui, vou deixar num sítio. Poxa vida, o cachorro vai sentir falta tua porque ele cresceu contigo, estando contigo. Ou, ah, não, vou soltar na rua. Primeiro, que você está cometendo um crime. E segundo, que assim, como você, como ser humano, que é racional até então, vai interpretar essa situação de abandonar um animal na rua. Ou pior, caso de maus tratos mesmo, onde a pessoa não entende o comportamento do animal. Então, o exemplo do gato. O gato, se você encher o saco dele, é claro que ele vai te morder, ele vai te arranhar. Porque é o comportamento dele. Aí você que está acostumado com o cachorro, fala assim: ah, mas eu tento pegar meu gato no colo, pegar isso e aquilo, ele não me dá atenção. Porque você precisa dar o espacinho dele. Ou mesmo um cachorro, quando você humaniza muito ele. Então você vê que alguns cachorros se tornam mais agressivos com as pessoas porque ele não encontra limite. Então você vê que ele começa a tentar morder, às vezes a pessoa deixa o rosto perto, já vi casos de mordida em rosto. E como que você vai culpar o animal se ele não possui essa racionalidade que você, ser humano, deveria ter? Então acho importante a gente ter essa conversa para entender que nós, como seres humanos racionais, devemos pensar pelos nossos animais. E aí entra até no exemplo da janela. Ah, mas o cachorro não é maluco de pular. Ele é sim, porque ele não tem a consciência disso. Ah, o gato não é maluco de sair aqui porque eu moro no 13º, 14º andar. Sim, ele é maluco sim, se alguma coisa assustar ele, se acontecer alguma situação, ele vai pular e ele não está entendendo. E assim, com todo o respeito do mundo, a culpa é sua de não ter entendido ou ao menos de ter ido atrás. Isso é uma opinião pessoal forte minha. Mas eu considero que sim. Se você deixou alguma situação de risco do teu animal, a culpa sim é sua de ter deixado essa situação de risco para esse animal. Então, tem aqueles casos mais absurdos de envolver acidentes com locais que tem, por exemplo, fogão a lenha. Então, tem animal que às vezes pode se intrometer ali por conta do frio e tal. Então, eu considero que você tem que pensar pelo animal assim como você pensa por uma criança. Então, tem uma criança ali. Ah, a coisa cortante a criança vai passar a mão. Aquela coisa que quebra a criança vai bater ali. E o gato vai fazer a mesma coisa. O cachorro vai fazer a mesma coisa. Então, é importante ter esse bate-papo nesse sentido, por mais que soe forte, porque o que aparentemente soa forte salva realmente uma vida. Acho muito interessante esse assunto. Agora, falando sobre situações que salvam vidas, eu queria que você contasse para a gente essa questão dos parasitas, né? Então, quando a pessoa deve se preocupar com parasitas, especialmente pulga, carrapato, vermes, e quais doenças ali que estão em volta nesse meio parasitário, assim? Pronto. Eu acredito, aqui na minha região, a gente está com muito problema de carrapato, de doenças transmitidas por carrapato, né? Eu digo que o carrapato ele é muito resistente, muito mais resistente às vezes do que o que a gente pensa. E é aí que entra a nossa prevenção real, né? Uma outra doença também que acontece muito aqui na minha região é a leishmaniose. Na verdade, acontece no Brasil inteiro, mas aqui na nossa região é muito mais forte. Então, assim, são doenças que deixam o animal bem mal a ponto de correr risco de vida. Então, a gente precisa prestar atenção, precisa fazer essa prevenção. A prevenção para carrapatos, para mosquito, ela deve ser todo dia. Então, você precisa utilizar de medicações que funcionem a longo prazo, que você faça uma proteção maior. Se você não tiver na sua região, ótimo. Que bom. Então, assim, você realmente não precisa daquele 100%. Mas, por exemplo, aqui para minha região, eu sempre falo, na sua casa, passa cachorro em frente. Aí o pessoal, passa. Aí eu, pois o carrapato pode estar naquele cachorro que passou em frente.
humano ainda existe muito animal errante e junto com eles vão muitas doenças. Então, quanto mais animais errantes tiver, mais eles vão transmitir. E ainda tem aquela pessoa que solta o cachorro para dar uma voltinha sozinho, e aí ele não usa nada, e aí ele sai espalhando as doenças. Junto deles, os carrapatos, né? As doenças transmitidas por vetores, por flebotomias, por mosquitos. Então, precisa ter um cuidado todo dia mesmo. E sobre endoparasitas, que são as verminoses, o ideal é que você faça pelo menos uma vez por ano, né? Tem aquele cuidado de saber onde por onde que seu animal vai passar, observar muito o animal. Eu acho que isso é muito importante. Observar o animal, entender, conhecer o seu animal, para observar e dizer, acho que ele não tá bem, não. Esse é o momento. Vamos lá pesquisar. Ai, não, olha, eu lembro que eu não estava fazendo esse ectoparasiticida, né? Esse remédio. E a gente foi pra praia, a gente foi passear na praça. Então, precisa ter esse cuidado. A gente precisa realmente saber que toda vez que a gente tira um animal de casa, ou às vezes até deixa em casa mesmo, a gente está correndo o risco de entrar em contato com esses parasitas, né? E é uma atenção que ela tem que ser todo dia. Uma das coisas que eu sempre falo é, depois do passeio, olha as patinhas do animal, olha a orelha, faz aquela avaliação mesmo, pega no seu animal, para ver se não tem lá. Muitas vezes o pessoal diz, ah, mas eu nunca vejo, mas também não procuro. Às vezes as pessoas que procuram muito, quando acham, o animal já pode estar contaminado. Então precisa, inclusive na área de grandes animais, né, vacas, bovinos, essas criações, o carrapato ele é uma praga de difícil controle. E a gente sabe que hoje em dia os carrapatos eles também transmitem doenças para o ser humano. Então, assim, se você tem um animal que pode fazer o controle ambiental, que é o quê? Todos os carrapatos que picarem ele morrem, você está garantindo a segurança até dos seus familiares. Se você deixar aquele cachorro sem nada, só cria carrapato. E assim, o carrapato, principalmente o carrapato, ele é um animal que ele não fica no cachorro. Ele fica no ambiente. Então ele vai se esconder em frestas. E ele só vai no animal para se alimentar. Então me diz qual é a chance de você encontrar ele no seu animal? É muito baixa, né? Então precisa realmente ter esse cuidado e uma das coisas que eu acabei que eu vou sempre fazer essa comparação é aqui na minha região, né? Região Nordeste e tudo, e aí no sul que acabou que algumas coisas são diferentes, mas o carrapato, o mosquito, eles são doenças que a gente tem no mundo inteiro, né? E que precisam ter esse cuidado, precisam ter essa prevenção, precisam ter essa atenção, né? Perfeito. E eu não sei aí, mas aqui a gente tá com uma campanha de empoleiramento. Uma coleira que tem deltametrina, que faz a repelência do mosquito, porque a gente sabe que leishmaniose é uma zoonose também. Se o mosquito picar o cachorro doente, que não tem tratamento, que o tutor não quer fazer o teste, não quer tratar, não quer prevenir, não quer cuidar, e picar uma pessoa, a pessoa vai ficar doente, certo? Crianças, idosos, eles são um grupo de maior risco. Então, assim, é muito importante que preciso entender que essa prevenção, ela não vai proteger só o seu cachorro, vai proteger o seu filho, vai proteger o seu vizinho. Então, se todo mundo fizesse sua parte, eu acho que a gente conseguiria diminuir muito a quantidade. E, recentemente, uma notícia muito boa que duas marcas de medicações para carrapato, elas estão se mostrando eficazes para matar o mosquito. Então, assim, muita coisa positiva que deve ser falada pelo veterinário para os tutores, né? Para escolher o produto certo, que vai ter mais benefícios. Isso é muito importante. Vamos falar agora de um tema um pouquinho mais polêmico. Vamos falar sobre a alimentação, a nutrição dos animais. Eu falo que é polêmico porque a gente sabe que encosta naquele assunto relacionado ao financeiro. Então, dentro da possibilidade de ter um animal saudável, o que é possível que o tutor faça?
Isso é uma coisa que é muito importante, porque às vezes alguns veterinários, claro, e assim, eu não vou tirar a razão deles de sempre ofertarem, sempre falarem que ai, dá a super prêmio que é muito caro e tudo. Ela é maravilhosa, realmente. Se a pessoa puder fazer ela, maravilhosa. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem condição. A gente sabe que tem pessoas que adotam muitos animais, que resgatam da rua. Então, assim, eu não posso chegar para essa pessoa e dizer assim, ah, você tem que gastar R$ 400 num saco de 10 quilos de ração para oferecer para os seus 10 gatos. Nem todo mundo tem essa condição. Mas eu sempre falo, o quanto você consegue gastar uma ração boa, média, né? Você não vai deixar o seu animal com a pior, mas também não vai passar fome para alimentar o seu animal. Eu acho que existe um equilíbrio, tem que existir um equilíbrio muito grande. Porque eu também acompanho muitas pessoas que têm vários animais que foram adotados, que foram resgatados, que se tivessem na rua já teriam morrido. Então eu preciso entender isso também. Mas é muito importante que o tutor entenda que se ele puder pegar uma sugestão, né, de um veterinário sobre algumas rações, e existem especialistas, né, nessa área de nutrição, que podem fazer a indicação do melhor custo-benefício, porque quanto melhor a ração, menos ração você dá para o animal. Eu já fiz um cálculo com uma estagiária minha de a gente realmente bater a caneta e dizer, ó, sai mais barato comprar essa daqui que é mais cara e dar a quantidade certa para esses animais do que comprar mais barata e fornecer muito, que não vai ter qualidade. Então, assim, é importante que eu tô. Inclusive, uma prima minha falou isso. Ela tava dando uma ração mais barata e eu disse, ó, troca por essa daqui, que essa daqui tem ingredientes naturais. Então... Aí ela fez os cálculos e disse, Alejandra, a mais cara tá saindo mais barata para mim, porque eu dou bem menos. Sacia o animal, é um alimento que vai nutrir, vai deixar o animal mais saudável, vai estimular a imunidade do animal. O cocô vai ser uma menor quantidade, menos fétido, entendeu? Então isso é muito importante, né? Nossa, eu lembro que eu tinha um amigo que ele dava uma ração tão fuleiragem, que o cocô das cachorras saiu vermelho, por causa do corante. Então, assim, eu sempre falo, nunca vou chegar para você que tem 3 gatos e dizer, ó, uma pessoa com 3 gatos vai dar a mesma ração que uma pessoa que tem 20 gatos. Não. É uma coisa que eu sempre procuro ter noção. Mas eu sempre falo, quanto você consegue pagar de ração para os seus 3 gatos? Para o seu único gato? A pessoa que não tem um gato, ela vai conseguir pagar uma ração bem melhor. E isso vai responder diretamente na saúde do animal. Tem muita gente que fala, nossa, Valendra, depois que eu mudei a ração, o pelo dele está muito melhor. E as rações, elas são muito boas. Tem muita gente que faz... Existe uma polêmica também, entrando em mais polêmicas, né? De alimentação natural versus ração. Ah, mas a ração é industrializada. Mas assim, tem muita gente, por exemplo, Pedro, você faz quentinha para comer? Sim. Faz? Mas você acha que todo mundo consegue? Não. Então, assim, tem gente que não faz nem pra ela mesma. Como é que ela vai fazer pro cachorro? Tem gente que o tempo que dá é comer no restaurante, é pedir marmita. Exatamente. Então, assim, a ração seca, né? Industrializada, ela vai ser muito prática. E ela é um alimento completo. Então, assim, você consegue, pra quem tem a vida muito corrida, eu vou fazer mais, eu não faço marmita nem pra mim. Eu nem tenho pra isso, vou fazer pra minhas cachorras. Não, raçãozinha de boa qualidade, guardando direitinho, que isso é muito importante. Muito, muito importante. Uma das coisas que eu escuto muito são as pessoas botando em vasilhas que não são indicadas, que vão perder vai oxidar, ou deixar a ração lá o dia todo. Isso vai influenciar. E é muito importante que o veterinário repasse isso para o tutor, né? Mas, como eu falo também, existe muito conteúdo na internet muito bom que merece que os tutores prestem atenção nisso. Claro que existe aquele Google que disse que o meu animal está morrendo.
vai em veterinário nesse caso aí, tá? Mas em relação a outras coisas de conhecimento, a gente sabe que existem muitos veterinários que repassam conteúdos de muita qualidade e que o tutor, é interessante que o tutor preste atenção naquilo. Fazendo uma síntese de parte do conhecimento aqui que a Taliandra nos trouxe hoje, primeiro ponto que eu sempre repito aqui nas lives, nos vídeos que eu faço, é que eu não sou dono da verdade, e por não ser dono da verdade, tudo que eu falo está sujeito à sua validação. Então, você escuta, você entende o ponto e vê se você concorda, se você discorda. Mas o ponto que a gente caminhou até nessa conversa, tratando com muita humildade, é essa questão da, assim, do que tem dentro do seu coração, você que quer ser o tutor, versus a questão da realidade financeira. Então, assim, todo mundo aqui, eu me incluo, ama os animais. Então, eu adoro meus animais. Mas será que até certo ponto trazer esse amor sem ter assim a possibilidade de fato financeira de arcar com esse amor não pode gerar um impacto negativo no animal? Então, o que eu quero falar é o seguinte: olha, eu entendo que pessoas têm sonhos, por exemplo, de ter um animal X, mas talvez esse animal X envolva muito custo. Então, um animal de raça, que tem seus problemas, que tem isso, tem aquilo. Eu tenho uma vizinha aqui, que sem brincadeira, o animal dela está com câncer, eu acho que ela já gastou mais de 10 mil reais com todo esse enredo. E assim, dependendo do animal, ele pode ter uma determinada doença, como a Teliana contou para a gente, que é comum do animal. E será que o tutor está pronto para isso? Ou exemplo também de acolhimento. Então, assim, eu entendo as pessoas que estão nesse acolhimento, acredito que seja uma iniciativa muito nobre também, inclusive parabenizo quem faz isso, mas em determinado ponto, quando esse acolhimento não mantém a qualidade de vida do animal, se enquadra, por exemplo, num crime de maus tratos. Então, já vi situação que o policial chega na casa e a pessoa fica indignada, fala, mas como assim? Se eu não tivesse trazido esse animal para minha casa, ele teria morrido. Eu concordo, só que a forma que o animal está vivendo ali, amontoado com um tanto de animais, a situação é tão precária quanto. Então, eu já tive esse assunto com um cliente em específico, e no ponto de vista dele, eu entendo e respeito, e entendo, inclusive, e acho muito nobre o amor que ele tem pelo animal. Ele ficou tipo, meu Deus, mas por que alguém me denunciou e foi um policial até a minha casa acabar com isso? Sendo que eu estou fazendo bem. Só que daí vem a realidade. Existe um limite, porque o animal, assim como qualquer outra coisa nessa vida, ele envolve uma preparação financeira. E quando chega nesse limite, às vezes até de espaço físico, é onde mora a situação que deixa de ser alegre, deixa de ser feliz e acaba se tornando uma situação que, de fato, pode ser que configure os maus tratos, né? Então, acho que volta em tudo isso que a Taliandra falou pra gente. Você quer? Se prepare, converse, vá atrás. Ah, eu quero adotar 4 gatinhos que eu encontrei na rua. Opa, antes de você fazer qualquer coisa, converse com o médico, fala, olha, eu vou ter 4 gatinhos, eles vieram de rua, quanto que sai para ter o tratamento desses gatinhos? Ah, eu não consigo fazer o ideal, mas você consegue fazer o básico? Ah, mas eu preciso da alimentação, mas você consegue pelo menos ter uma alimentação básica? Porque algumas coisas do senso comum pode ser que façam mal. Então, me corrija, inclusive, se eu estiver errado, inclusive é legal a gente ter essa troca, a história de dar leite cru pro gato. Isso faz mal pra caramba, não é? Até onde eu sei. Tem animais que vão ter intolerância, assim como a gente, mas tem animais que respondem bem, certo? Mas assim, é como eu disse, você precisa conhecer o seu animal. Agora, assim, a ração é um alimento completo, você não precisa, às vezes, suplementar com certas coisas que podem causar mal para o seu animal, né? Perfeito, perfeito. Isso que é bacana da gente entender os outros lados. E também tem um assunto que eu queria perguntar para você a respeito dos alimentos banidos. Então, às vezes eu vejo algumas coisas e olha que eu nem sou da área que eu fico indignado. Então, tô lá numa sorveteria, a pessoa pega o sorvete lá de chocolate e põe na boca do cachorro. Aí eu vejo isso e falo, pelo amor de Deus, a pessoa está dando sorvete de chocolate para o cachorro. E assim, eu entendo assim que é o amor da pessoa de falar assim, poxa, eu amo meu cachorrinho e tudo mais. Só que esse amor ele está fazendo mal para o seu animalzinho.
Nossa, a gente fala muito, poxa, nossa, é uma frase que é muito, muito conhecida da veterinária. Ah, eu sempre dei e nunca morreu. Aí eu, tudo bem, mas não tenta mais, não se esforça mais em matar seu animal, porque a gente sabe que algumas coisas simples podem ser tóxicos para ele. Inclusive chocolate. Tem gente que acha muito bonito o cachorro, o gato bebendo cerveja. E vão Meu ser. Deus. Então, assim, eu sempre falo, claro, a gente tem tutores e tutores. Quando o tutor insiste, eu sempre falo, olha, eu não obrigo, eu estou aqui para orientar. Não vou te obrigar a não dar nada pro seu animal, a não poder. Tipo assim, de vez em quando eu vou dizer, eu vou cometer esse erro, aqueles olhinhos assim, aí eu um pouquinho. Mas sempre ponderado. E também não vou dar algo tóxico. Então, assim, pesquisa. É tão fácil na internet você dizer, então, hoje, graças a Deus, a gente tem muito acesso, né, à informação. Então, assim, eu posso dar chocolate para animal, mas vai lá, ó. Não Posso pode, dar alho? é tóxico, tem teobromina, igual café. Então, assim, precisa ter cuidado. Pra você ter noção, eu já peguei casos, ou acompanhei, assim, em Instagram, de veterinários de silvestres, em que os tutores davam café com pão para papagaio. Nossa. E isso vai desnutrir o animal, né? Então, a longo prazo, isso vai deixar o animal desnutrido, não faz parte. Então, obviamente, não faz parte da alimentação natural dele. Então, assim, você entender que aquele animal não é um ser humano. Voltando a isso, né? O animal, Voltando a isso. trate ele como um animal, aquela espécie específica. Perfeito. O nosso último tema polêmico aqui de hoje, já caminhando para o fechamento, né? É a respeito da castração. Por que que é polêmico? Porque, eventualmente, o seu município pode ser que tenha a castração lá, que você consegue realizar o agendamento, tem alguns municípios que têm alguns critérios e tudo mais, mas pode ser que não tenha. Pode ser que o lugar que você vive não tenha e seja uma coisa que de fato você tenha que fazer um investimento, porque a castração não é um valor assim tão simbólico, é um valor que pode ser considerado alto dependendo da quantidade de animais que a pessoa tem e também da realidade que a pessoa está vivenciando naquele momento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre os benefícios, né, do ato da castração, primeiro sobre os cachorros e depois sobre os gatos também, que tem a questão do gato, inclusive, fugir, tem a doença lá da HPV felina, né, que é o nome? Eu não sei, felino Felina, eu lembro que tem uma doença que e eu... felve. Isso que é importante ter uma pessoa que entende. Eu sei que tem uma doença que o gato, quando ele dá uma castrada, ele vai atrás de um monte de gato lá dele e fica com uns machucadinhos e tal. É. Então, vou entrar no tema da castração falando do valor que muita gente acha caro, mas o pessoal esquece que continua sendo uma medicina e que merece a mesma atenção, o mesmo cuidado do que uma cirurgia de um ano. E realmente, paramentação, tudo isso, e isso gera custo. Então, é investimento que a gente precisa fazer. Então, assim, uma castração numa clínica particular, onde vai ter um médico veterinário, um anestesista, alguém lá para avaliar o seu animal durante todo o procedimento, isso custa caro. Então, assim, você precisa entender que é medicina e não é barato. Não é, né? Existem as campanhas, né? Claro, mas a gente precisa valorizar realmente o serviço do veterinário, de que aquilo ali é um procedimento simples. Mas ele exige técnica, ele exige treino, ele exige estudo, ele exige um curso. Então, assim, precisa ser valorizado, né? E a importância da castração. Antigamente, eu falo antigamente, mas até hoje o pessoal ainda tem um pensamento assim, de que a castração ela só servia para a cadela não ter filhote. E só precisava castrar a fêmea. Hoje a gente já sabe que existem neoplasias hormônio dependentes, né, que são neoplasias que são estimuladas pelos hormônios e que podem ser reduzidas na castração na idade certa. Além de tudo, por exemplo, o gato que sai, né, que está acostumado a sair, que sai para competir, que sai atrás de gata, sai para brigar,
por causa do hormônio, quando ele é castrado, isso aí melhora. Principalmente se ele for castrado na idade certa, né? Mas também precisa. Tem muita gente que diz assim: ah, eu vou castrar meu gato pra ele ficar mais quieto. Calma. Se ele tem 8 anos saindo todo dia pra balada, pra se danar e tudo, você acha que a castração vai fazer ele virar um santo que vai ficar em casa? Não. Existe um processo também de comportamento, de você reverter aquela situação, né? Mas hoje em dia a castração ela também vai servir, além de evitar as neoplasias, também existem algumas doenças de fêmeas, né? Que é o que a gente chama de piométria, que é pus no útero, que pode ser ocasionado após o cio, né? Existe o TVT, que é tumor venéreo transmissível, que acontece muito em animais, pode acontecer em animais castrados, mas acontece com mais frequência no animal não castrado, na cópula. Então, precisa ter esse cuidado, precisa ter essa atenção, né? E principalmente para aquele pessoal que deixa o cachorro dar uma voltinha sozinho, que ainda é muito realidade interior, né? Então, aqui tem mais. Então, precisa ter esse cuidado. Não é só gestar, mas sua cadela, sua gata, seu gato, ele pode pegar uma doença nessas voltinhas, né? Então, assim, evitar a gestação indesejada, prevenir doenças hormônio dependentes, doenças que são de animais inteiros, né? E também evitar aquela marcação territorial do gato, que é aquele xixi que ele faz na parede, nos móveis. Então, assim, tudo isso, a castração ajuda. Existem algumas pessoas que dizem, ah, não, ó, a castração, não vou optar por não castrar o meu animal, porque o animal não sai, mas assim, é bom deixar esclarecido. Eu acho que a conversa com o veterinário, ela é o mais ideal realmente para o doutor tirar as dúvidas. Antes da gente chegar na nossa pergunta final, queria pedir para você aqui que está nos assistindo, seguir o Instagram da Taliandra, né? Então, @mv.taliandra, Nádia. Então, Taliandra com Taliandra-N-D-R-A-N. Calma aí. Meu Deus, calma aí que o óculos está ruim. Taliandra mudo A. Nádia. Tô falando isso porque às vezes a pessoa acaba colocando um i no Taliandra e já não localiza o nome. O Instagram é meio chato com isso daí. E também a clínica dela, não deixe de seguir aqui, @wipets.sobral, que é a cidade dela, né? Então, onde ela está fazendo os atendimentos. E aproveite, tem esse conteúdo, ela posta bastante conteúdo também na página dela de médico veterinário e também na página da clínica. E antes de colocar aqui a mensagem final, que eu sei que exige um pouquinho aí de concentração, a mensagem final que eu vou pedir para a Taliandra falar para a gente fazer esse fechamento seria sobre como a pessoa pode garantir uma vida longa e saudável para o seu pet. Mas antes de eu soltar aqui a mensagem final para ela, que eu sei que ela está analisando nesse momento, eu queria falar uma mensagem final do meu lado. Então, do meu lado, pessoal, que tem essa visão de mundo mais jurídica, eu entendo que o animal, ele não é apenas algo que tenha valor. Então, assim, o direito, por muito tempo, ele entendia o animal como semovente. Então, assim, o animal ele tem um preço. Eu entendo que não. Eu entendo que o animal, ele é uma vida, assim como todas as outras vidas. E partindo do princípio que o animal é uma vida que não é racional, então, assim, ele tem os estímulos, tem as formas de reagir, você, como ser humano, que até então é racional, deve pensar por ele. E deve pensar por ele em todos os cenários. Então, partindo na escolha do animal, seja comprado, seja adotado, partindo nessa questão da alimentação, partindo nessa questão do cuidado, e também tomar cuidado com essas armadilhas mentais, de entender o animal como um ser vivo e não como alguma coisa que possa preencher determinados vazios seus. Eu sei que é uma frase forte, só que eu penso sempre do lado da vida ali que está junto contigo. Então, assim, você entender que por mais que você goste do seu bichinho, ele é um bichinho e não um ser humano, acredito que seja primordial para quem quer ter um animal, porque hoje eu vejo muito essa questão da banalização, inclusive até mesmo no meio jurídico. Então, às vezes a pessoa ela acaba brigando com outra pessoa por conta de um animal e do ponto de vista de
colocar esse animal no ponto de vista de um ser humano. Então, assim, é necessário respeitar? Com toda certeza. Só que entenda que o seu animal ele não consegue fazer por você. E que muitas situações, inclusive, a gente não falou desse tema, mas ataque de cachorro, o cachorro não tem culpa. Então, um pitbull mordeu alguém. A culpa é do pitbull, da forma que ele pensa? Não, porque ele não pensa. A culpa foi a forma que o tutor conduziu a vida desse animal, a forma que ele foi gerenciado, entende? E até mesmo outras situações que às vezes a gente acaba se deparando na realidade do direito, de um cachorro grudou no outro no condomínio. A culpa é de quem? É do cachorro? Não, a culpa é do sujeito que não soube controlar o seu cachorro e rolou uma briga ali no meio do condomínio. E tudo isso, na minha visão, parte pelo fator humano. Por isso que eu termino toda essa minha fala falando que, do meu ponto de vista, novamente, você pode concordar, você pode discordar, deixe aí nos comentários, claro, de maneira sempre respeitosa, mas do meu ponto de vista, você, ser humano, precisa entender que você está pensando por você e pelo seu bichinho. E sempre pense pela saúde dele. E se não for possível essa situação, por assim, dificuldades financeiras, por um momento financeiro, eu, pessoalmente, optaria por não ter. Igual a situação do cachorro. Eu quero ter um cachorro, mas eu moro num lugar minúsculo, 40 metros quadrados, no flat, e eu trabalho 12 horas por dia. Será que convém ter um cachorro nesse cenário? Eu diria que não. Mas eu estou falando a minha opinião, eu, Pedro. Por quê? Porque o cachorro vai ficar sozinho o dia inteiro, trancado num cubículo de 40 metros quadrados, que a gente sabe que é a realidade de grandes cidades. Então, Londrina tem flat, Curitiba tem flat, São Paulo mais ainda. E eu, se eu tivesse na pele de um animal, eu não gostaria de ficar 12 horas abandonado, ainda mais sendo um animal que necessita de atenção. Agora, se a pessoa adotar um hamster, talvez ele fique tranquilo, né? Porque daí tem a gatinha dele e tá tudo certo, né? Então, eu queria que você falasse esse fechamento de tudo agora. Qual o conselho que você daria para a pessoa que quer ter um pet, quer que ele tenha uma vida, digamos assim, justa, uma vida realmente que seja prazerosa do ponto de vista do animal? Eu vou puxar um pouco para a área que eu amo, mas é aprender a entender, a ler o seu animal. Porque é como se você realmente parasse para entender como é que é uma pessoa que mora com você. Então, o que esperar, o que é que ela gosta, o que é que eu não gosto, respeitar os pontos do animal, observar mesmo. Por exemplo, se tem alguma alteração, né? Se você, eu vou botar um animal novo, entra até aí também. Tem animal que ele não aceita. Então, assim, respeitar isso, né? Mas fazer a prevenção também, isso é muito importante. Conhecer o seu animal, gente, é sensacional. Sério, eu acredito que os animais eles têm muito para ensinar. Mas quando você conhece o seu animal, que vê o que é que tá certo, como tá errado, alguma coisa. Porque o tutor, assim, quem é minimamente próximo do seu animal, não é aquele animal que está só lá no quintal, é aquele que observa, que vê a alteração no animal, entende quando uma coisa não está ok. Essa pessoa ela está preparada, sabe, para ter o animal. E não aquela pessoa que viu, eu acho que ele vomitou, mas está tudo bem. E não é assim, você precisa realmente prestar atenção no seu animal. E isso, prestar atenção, conhecer o seu animal para poder entender o que é o errado, o que é o diferente, quando é que o seu animal não está bem, isso daí é muito importante para a gente dar o primeiro passo no tratamento, no cuidado, na mudança de ambiente, ver o que é que pode ser melhorado, porque às vezes são coisas muito simples que podem melhorar o seu animal. Nem sempre é um tratamento gigante, mas às vezes é um enriquecimento ambiental, né, que tem para cães e para gatos, é um tema também muito bom. Às vezes o seu animal só precisa de uma atenção diária. E isso, o básico funciona. É muito importante falar isso, o básico funciona. O seu animal ele não está cobrando uma bolsa de marca, ele está cobrando um pouco de atenção, ele está cobrando uma brincadeira, ele está cobrando um carinho. E isso é muito importante. Eu acho que quando você entende isso, você entende que você não consegue dar conta de 50 animais, né? Você não consegue dar uma qualidade boa. Você precisa ter um limite, que é quando você vai entender,
ó, 2 para mim é o suficiente. Então, ó, eu entendo. Nossa, tipo, eu falo isso porque eu gosto muito de observar minhas cadelas e tudo, então eu sei o que esperar. Então, quando elas estão meio ruinzinhas, eu já olho. E não é só o olhar de veterinário, que a gente diz que quando é os nossos animais, o animal do veterinário que está doente, a gente não sabe mais nada. A gente é engenheiro, a gente é advogado, só não é veterinário. Mas se você entender e conhecer o seu animal, você já tem meio caminho andado. Eu acho isso muito importante. Eu acho que o conhecimento do animal que mora com você, que você escolheu ter na sua vida, conhecer ele, é uma das coisas mais importantes. E, assim, os animais surpreendem muito a gente. Eu acho que eu não consigo imaginar a minha vida sem animal. Sem as minhas cadelas que eu adotei. Eu adotei recente, depois de formada. Foi quando eu escolhi adotar aquelas cadelas e fazem parte da minha vida e eu sei que elas vão viver muitos anos. Então, quando eu fui adotar, eu me preparei para dizer, ó, elas vão viver 10, 15 anos comigo, né? 20 anos e eu tô me preparando para isso. Eu me preparei para isso, eu escolhi. Inclusive, uma delas, eu sempre digo que ela foi minha companhia na pandemia, né? E a Mariela é o meu xodó. Meu xodó. O pessoal diz que ela é a minha cara. Tipo, porque a gente sabe essa personalidade. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Conheça o seu animal. Isso vai fazer você ficar muito próximo dele e entender o que tá certo e o que tá errado. Acho que essa é a minha dica de ouro. Perfeito, perfeito. Porque foi genial. Agradeço por essa noite de hoje. Acredito que a gente teve uma conversa muito profunda e isso é bacana de ter, até porque a gente sai desse senso comum da internet de vou focar em autoridade, vou focar em marketing. Não. Nós somos pessoas e nós estamos, como pessoas, conversando sobre assuntos que envolvem o dia a dia de pessoas que são pessoas que amam os animais, né? Então, esse tema foi muito bacana. Eu agradeço novamente a Taliandra, também o pessoal da clínica que liberou ela durante essa 1 hora e pouquinho aqui junto com a gente. E novamente reforço o convite. Sigam a Taliandra certinho no Instagram, sigam também o Instagram da clínica, que é wepets.sobral. Então, da clínica você encontra a Taliandra lá também, que o nome dela é um pouquinho mais difícil. Eu já conheço ela faz alguns anos, então já decorei como se escreve, que a gente fazia inglês juntos, né? Então já me acostumei, mas talvez a pessoa que está ouvindo o nome dela pela primeira vez ainda fique pensando, como é que se escreve? tem essa daí. Então, novamente, agradeço a Taliandra, agradeço também a audiência e você que ama os animais, você que tem animais na sua casa, sempre busque informação e eu, conhecendo a Taliandra, tenho certeza absoluta que ela é uma pessoa que vai te trazer segurança, que vai te trazer acolhimento, que vai poder te auxiliar em todas as etapas, desde o seu filhotinho, até ele crescidinho, ali na fase de castração e tudo mais, até no final da vida dele, mais velhinho, mais velhinha, e o inevitável que sempre acontece, mas uma vida com qualidade de vida mesmo, propriamente dito, né? Então, agradeço e fiquem todo mundo bem e até a próxima. Obrigada também pelo convite, Pedro. Boa noite. Boa noite. Tchau.